Não sei se você vai se identificar, mas há alguns anos atrás, os conteúdos de hacking aqui no YouTube eram um pouco menos comuns. E a maioria das coisas que você encontrava era sempre um cara com uma foto de Anonymous e uma voz grossa falando num vídeo do YouTube de como hackear o Wi-Fi da escola. E eu lembro que há alguns anos atrás eu via esses tutoriais e ficava achando a coisa mais hacker do mundo. Eu via e decorava todos os comandos, e quando eu ia pra minha escola, eu tentava digitar lá no computador da escola pra ver se eu conseguia hackear todo o sistema. E na maioria das vezes não funcionava. Algumas vezes eu conseguia pegar o Wi-Fi da escola, mas quando eu descobri o Bug Bounty, eu descobri o que era realmente hackear empresas. Eu sabia que eu não conseguia hackear empresas só decorando alguns comandos e digitando eles lá no terminal. E muito menos com os comandos que eu usaria para poder hackear o Wi-Fi da escola. E pensando nisso, nesse vídeo aqui, eu separei os principais erros que eu tive na hora que eu tava aprendendo hacking. Aqueles erros que, se eu voltasse para trás, eu iria, sei lá, me dar um tapa e falar você é burro. Porque eu tava indo pra um caminho totalmente diferente. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo o que realmente importava, o que não importava, e como realmente eu poderia aprender hacking e encontrar falhas em empresas. E nesse vídeo que eu vou falar isso pra você. Então seja bem-vindo ao Debug Hunter, um canal que eu ensino jovens a ganharem dinheiro hackeando empresas em programas de Bug Bounty. E como em todo vídeo, bora pra minha tela pra eu mostrar o conteúdo aqui. Então, bora lá! Eu separei quatro formas aí, 4 pontos que eu queria falar pra vocês, que eram os principais erros assim que eu tive, e muitos dos que estão assistindo esse vídeo também podem estar tendo. Então, bora lá! O primeiro erro, que eu já até listei aqui no início do vídeo, é rodar ferramentas sem saber o que elas fazem. Provavelmente você já deve ter visto alguma ferramenta que poderia encontrar falhas em sites, e caso você já esteja habituado aí com o terminal aí no hacking, você já se encontrou numa situação assim. Você chegou aqui, abriu o terminal, e aí você fala, vou hackear um site. Aí você começou a digitar um monte de comando rápido, tentando ver alguma coisa, rodar ferramenta, rodar várias ferramentas. Você rodou 10 mil ferramentas no site para escanear ela, pegar os subdomínios, pegar não sei o que. Você tirou a memória RAM do kernel do computador. E de tanta ferramenta que você rodou, você notou que você não conseguiu encontrar nada, você não evoluiu nada. E esse é um dos primeiros erros aí que eu queria listar, que é rodar ferramentas sem saber o que elas fazem. Então, se eu fosse listar aqui ferramentas para hackers, já tem até vídeos aqui no canal falando sobre ferramentas que você pode aprender, como Nmap, como Burp e várias outras. Existem ferramentas que podem escanear sites, existem ferramentas que podem até encontrar falhas de segurança em banco de dados. Então, tipo assim, a ferramenta ela consegue hackear um banco de dados, como o SQL Map, que é um exemplo de uma ferramenta que pode fazer isso. Então, tem várias ferramentas de hacking que podem fazer coisas bem fodas. Então, por exemplo, se você rodar o SQL Map em um site que tem uma vulnerabilidade de SQL Injection, você hackeia o banco de dados do site, pega os usuários e faz o que você quiser, pega senhas, pega um monte de coisa. Mas todas essas ferramentas são rodadas quando você entende como que o site funciona e quando que você deve rodar elas. Então, por exemplo, quando você aprende uma falha de segurança, quando você domina uma falha de segurança, você pode aprender uma ferramenta que pode encontrar essa falha de segurança. Quando você aprende como que funciona domínios de sites, como escanear sites, você pode rodar uma ferramenta que pode escanear um site. Então, tudo depende de você aprender o conceito por trás da ferramenta. Um erro muito comum que eu vejo nas pessoas principalmente com o Kali Linux. Então, caso vocês não saibam, o Kali Linux é o Linux dos hackers. Então, vou até abrir aqui para mostrar para vocês o Kali Linux. E é literalmente um sistema operacional voltado para hacking. Então, esse sistema operacional tem todas as ferramentas necessárias para você poder encontrar falhas de segurança, escanear sites e fazer ataques. Então, deixa eu ver, eu consigo mostrar até as ferramentas deles. Então aqui, ó, a gente tem ferramenta de pegar informação, de analisar vulnerabilidade, de analisar banco de dados e várias outras coisas. E eu lembro que a primeira vez que eu baixei o Kali Linux, eu comecei a rodar tudo sem saber o que fazia. E esse é o primeiro erro que a maioria das pessoas tem. Primeiro você entende como faz um ataque, primeiro você entende o ataque, então você entende o ataque e depois você entende a ferramenta. Não faz sentido, por exemplo, você entender primeiro a ferramenta e depois o ataque. É a mesma coisa que, por exemplo, você aprender a usar um bisturi antes de, sei lá, fazer medicina. Não faz nenhum sentido. Então você aprende a usar um bisturi da melhor forma, mas não sabe fazer uma cirurgia com ele. Então primeiro você aprende o ataque, o conceito. Então primeiro você aprende a
fazer a cirurgia, se a gente fosse usar um outro exemplo, cirurgia, e depois você aprende a usar a ferramenta. Então você aprende a usar, por exemplo, um bisturi para fazer a cirurgia. Você não vai chegar e enfiar o bisturi em alguém achando que você está fazendo uma cirurgia. E é a mesma coisa do pessoal que fica rodando um monte de ferramentas no site sem saber o que está acontecendo. Então é a mesma coisa que você usar um bisturi sem saber fazer uma cirurgia. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, o primeiro ponto que eu separei aqui de um erro que eu cometia também muito. Então, saindo desse erro, passando do nosso erro aqui que a gente já pegou ele aqui, bora pro segundo erro, que esse nome eu acabei de criar, na verdade, quando eu estava listando os pontos, que é uma técnica que eu chamo de técnica Tarzan. Então, é a técnica Tarzan que eu gosto de chamar. E o que é a técnica Tarzan? Ela é mais especificamente do Bug Bounty. Então, o Bug Bounty é você tentar encontrar falhas em empresas. Quando você pega uma empresa e tenta hackear ela, tenta encontrar falhas de segurança nela para você ganhar uma recompensa. Então, vou dar um exemplo aqui, abrir o HackerOne, um dos principais sites de Bug Bounty. Aqui o HackerOne. E aqui a gente consegue ver todas as empresas que estão disponíveis para você hackear. Então é só você vir aqui nessa lista, qualquer empresa que você hackear aqui, você pode ganhar dinheiro. Então, GameStop, MetaMask, vários outros, LinkedIn aqui também. O LinkedIn, por exemplo, ele paga desde $250 até mais de $15 mil se você hackear ele. E o LinkedIn, vamos supor que você quer hackear o LinkedIn. Você quer hackear uma empresa em específico. Você vai lá, escolhe a sua empresa, primeiro passo para você ganhar hackeando empresas. Primeiro passo, você escolhe uma empresa. Você até viu todos os vídeos do Debug Hunter, de como hackear, você sabe hackear, você aprendeu as falhas de segurança, você aprendeu tudo certinho. Você fez o passo a passo perfeito. Então, primeiro, você escolhe a empresa. Segundo, você, escaneia a empresa. Aqui. Terceiro passo, você procura falhas da empresa. E aí, depois de fazer tudo perfeito, você faz uma cagada. Que eu fazia muito também quando eu estava começando. Que ok, você escolheu a empresa, você escaneou a empresa, você está procurando falhas de segurança da empresa, mas aí, depois de 2 horas procurando falhas de segurança da empresa, por exemplo, ou 1 hora procurando, até algumas pessoas 30 minutos procurando, você vai lá e fala, essa empresa não tem falhas. Você coloca na sua cabeça, essa empresa não tem falhas. E aí o que você faz? Você faz igual o Tarzan. Você pula de galho em galho. Você vai lá e pula para outra empresa. Você escaneia ela, procura falhas na empresa, faz esse mesmo passo a passo de 2 horas, você volta aqui, essa empresa não tem falhas. Você vai lá, pula para outra empresa. E fica igual o Tarzan pulando de árvore em árvore até chegar no lugar que você quer, mas você nunca chega. Porque você nunca fica tempo bastante, você nunca procura a quantidade de falhas o bastante ou nos lugares o bastante para você encontrar uma falha de segurança. Então, esse é um dos erros que muita gente comete também quando está aprendendo Bug Bounty. E um dos principais pontos para você não cometer eles é você saber se organizar. Muita gente acha que saber se organizar, essa parte de note-taking, de tirar notas no Bug Bounty, é uma coisa meio, eu faço isso tal, meio que não importa muito. É mais uma parada que o importante é você aprender as falhas de segurança, aprender a escanear o site, mas sim organizar é muito importante. Porque quando você organiza, você faz uma checklist, por exemplo, é muito mais fácil você poder saber se essa empresa realmente não tem falhas ou é você que não procurou bastante. Quando você faz uma checklist, pega e lista todas as funcionalidades que tem no site. Então, eu vou hackear o carrinho de compras do site. Quais falhas que podem ter no carrinho de compras? Falha de SQL Injection, falha de IDOR, falha X, falha Y, falha H. Você lista tudo o que você pode caçar nesse site. Então aí você faz isso não só no carrinho, você faz isso na home do site também. Você faz isso no blog do site também. Então você lista um monte de coisa, uma checklist enorme. E aí vai ser bem mais difícil de você ficar 2 horas, 1 hora lá no site e achar que essa empresa não tem falhas. Porque você listou todos os lugares que você pode caçar falhas. E mesmo depois de você listar tudo e procurar em todos os lugares, uma coisa que eu recomendo é você descansar. Então, vamos supor que você tá, você fez isso, você tá 5 horas caçando falhas no site. Calma, volta no dia seguinte e tenta encontrar falhas de novo no mesmo site. Não tenta fazer
todo site, um dia um site diferente. Tenta ficar em um site por mais tempo. E todos os bug hunters que eu conversei, professores do Debug Hunter, bug hunters que ganham bastante com bug bounty, eles falam, foque em um site, não fica pulando de site em site, senão você não vai encontrar falhas. E esse aí é o principal aí, também, erro que muita gente comete, e que agora eu chamo ele de técnica Tarzan, pro pessoal aí. Então, se você tem um amigo que fica pulando de site em site, que fala, vou tentar hackear esse site, e depois no dia seguinte ele já tá em outro, chama ele de Tarzan e fala que ele tá errado. Então, esse é o principal aí. Então, já falamos sobre a nossa primeiro erro, segundo erro aqui, e agora bora pro terceiro erro. Que o terceiro erro é para as pessoas que acham que a tecnologia tá tão evoluída, a gente tá quase no Black Mirror, que acha que nenhuma empresa precisa de bug bounty. Só escanear uma ferramenta lá, passar uma ferramenta e você já vai encontrar uma falha de segurança. Então é aquela pessoa que vai em um site, faz a mesma coisa que a outra. Faz a mesma coisa do cara que fica pulando de site para site. Ele escolhe uma empresa, escaneia a empresa, e aí ele procura a falha na empresa e começa a rodar um monte de ferramenta na empresa. E depois que ele viu que nenhuma ferramenta funcionou, ele volta no mesmo ponto. Essa empresa não tem falhas. Ele fala, essa empresa aqui não tem falhas. E esse daqui é pior que o outro, porque o outro pelo menos ele tenta fazer manualmente. Só que esse daqui, ele simplesmente é o cara que só fica rodando ferramentas. Ele é como se fosse uma mistura do primeiro caso, que roda ferramentas sem saber o que fazer, e o que fica pulando de site para site. Esse cara, ele roda ferramentas sem saber o que faz, de site em site. Então ele acha que é só você rodar uma ferramenta automatizada. Então, até tem um vídeo no canal do Debug Hunter que ele mostra se você realmente deve rodar ferramentas que escaneiam sites, procuram falhas automaticamente ou não. E naquele vídeo eu falo, se você sabe como que a falha funciona, se você caçou essa falha manualmente, ou se essa falha não precisa ser caçada manualmente, você pode automatizar. Até na própria plataforma do Debug Hunter, por exemplo, eu mostro como automatizar as falhas e como encontrar elas automaticamente. Só que um dos pontos que eu sempre listo é que eu ensino a falha manualmente primeiro. Então eu vou dar um exemplo da falha de clickjacking aqui. Eu mostro como que essa falha de clickjacking ela acontece manualmente, eu faço isso na mão, e depois eu mostro o processo automatizado. Então, caso você saiba como que ela funciona e saiba que alguns casos você vai ter que fazer manualmente e alguns casos não, você consegue entender quando que você realmente precisa automatizar o processo. Então nesse caso, nessa aula aqui eu mostro como automatizar o processo aí de bug bounty. Então voltando aqui, o terceiro erro que eu queria listar é você não caçar falhas manualmente, você achar que as ferramentas automatizadas vão fazer por você. E agora, depois de falar dessa falha também, desse erro que muita gente comete, vamos pro último erro, que ele também tem relação com esse último que eu falei. Na verdade, tudo está interligado, mais ou menos, mas cada um tem um tipo específico de pessoa e um caso específico. E a gente tem o outro lado. Então, a gente tem o cara que acha que os robôs vão fazer tudo por ele, e tem o último caso, que é o cara que quer ser o hackerzão. E o que é o cara que quer ser o hackerzão? Muita gente, quando aprende hacking, quando aprende ferramentas, aprendeu tudo, o cara, ele não gosta de ferramentas automatizadas. Ele fala, se você roda a ferramenta, você é noob, você não sabe hackear. E aí ele fica com isso tão na cabeça dele, que quem roda a ferramenta não sabe hackear, quem roda a ferramenta não sabe hackear, que ele faz tudo na mão. Ele vai lá, fica pra procurar uma falha que poderia ser tranquilamente automatizada por uma ferramenta, ele vai lá e fica na mão testando. Testa. Pra uma coisa, tipo escanear um site que você poderia tranquilamente fazer com uma ferramenta, ele vai lá e testa na mão. Pra, por exemplo, procurar SQL Injection, ele vai lá e testa na mão e não roda a ferramenta, porque ele quer ser o hackerzão. E aí, ele nota que todo mundo, quando ele encontra uma falha, vamos lá, ele vai lá e encontra uma falha. Ele vai lá, encontra uma falha, e quando ele reporta essa falha, ele leva o famoso duplicado. Que o que é o duplicado? É que alguém encontrou a falha antes que ele. E aí ele percebe que esse mesmo cara que encontrou a falha antes que ele, foi lá e rodou uma ferramenta. E o cara que é o hackerzão e não rodou nenhuma ferramenta, ele ficou para trás. E qual que é o ponto aqui? É você saber que você não pode automatizar tudo e também você não querer ser um hackerzão e não automatizar nada. Se tem uma falha de segurança que pode ser automatizada, você pode automatizar ela. Como, por exemplo, SQL Injection. Você pode achar um parâmetro escondido em um site e rodar uma ferramenta
dentro dele e encontrar uma falha. Eu já vi muitos reportes de bug bounty. Se você procurar aqui no HackerOne, por exemplo, vem aqui HackerOne SQL Injection, tem vários reportes que o pessoal coloca alguns resultados de ferramentas, porque eles rodaram ferramentas no site, só que eles rodaram um parâmetro que era muito escondido e ninguém encontrou a falha. Então, aqui. Então, saca só, peguei esse relatório para dar um exemplo de um cara que reportou uma falha de SQL Injection. E essa falha teve um bounty de $200. E se você ver aqui na descrição da falha, o cara ele colocou aqui o comando da ferramenta que ele colocou. Ele colocou assim, ele reportou a falha, falou, esse site tem uma falha de SQL Injection de um nível alto, ele ganhou $200, e ele colocou o comando que ele rodou. Ele falou, eu rodei o comando SQL Map Level 2, Cisco 2, dentro desse parâmetro, e eu encontrei essa falha de segurança. Então, caso você possa escanear o site e utilizar uma ferramenta, você pode colocar lá no seu relatório, no seu reporte. É claro que depende muito do tipo de ferramenta, mas você pode colocar lá no reporte que essa ferramenta retornou tal coisa e que isso é uma falha de segurança. E com isso, você vai ganhar o bounty de qualquer jeito. E também vai ser bem mais rápido do que ter que ficar testando na mão depois. Você pode só rodar a ferramenta, ir lá e reportar a falha. Então, claro que isso pode variar de falha para falha, mas nesse caso ele conseguiu fazer isso com essa falha de SQL Injection. E tem várias outras falhas também, vou ver se... Essa aqui desse mesmo cara, então não sei se ele rodou essa... Aparentemente esse aqui ele rodou na mão também. Esse daqui ele colocou na mão, ele mandou a requisição. Então aqui tem dois exemplos do mesmo cara, que esse aqui ele rodou na mão, ele teve que encontrar a falha na mão. Esse aqui ele simplesmente colocou o que a ferramenta retornou e tamo junto. Então, foi isso. Esses são alguns erros que eu queria listar aqui no vídeo. Já deixa aí nos comentários se você tinha algum erro. Então, se você colocou se você tinha esse primeiro erro de rodar a ferramenta sem saber o que faz, comenta aí se você rodava a ferramenta sem saber o que faz, se você é um Tarzan aí, fica pulando de um site para outro site, se você fica rodando ferramentas automáticas e acha que os robôs vão hackear por você, ou também se você quer ser um hackerzão. Já deixa aí nos comentários algum erro que você tenha, ou também, se você já errou também alguma coisa que não tá nessa lista e queria falar pro pessoal, já deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, se você quer aprender bug bounty, começar a ganhar encontrando falhas em empresas, e eu te vejo em um próximo vídeo. Falou!